Bom dia, pessoal. Vamos a mais 2 autores aí, que compõem a bibliografia do concurso de Jundiaí, e o nome do livro Gêneros Orais Escritos na Escola. Este é o livro. Então, a importância de trabalhar gêneros orais ou escritos, tá? Os gêneros textuais, gente. Então, desde a alfabetização e assim por diante, é necessário trabalhar os gêneros textuais e os alunos têm que ter contato com a gama de gêneros textuais. Porque vai chegar uma hora que eles vão também saber diferenciar um conto de uma fábula, de um poema, de uma receita, de uma carta. Vai chegar uma hora que eles vão saber diferenciar, assim como vai chegar uma hora que eles também vão saber mostrar do que gostam. Eles vão se identificar mais com o poema, eles vão se identificar mais com a fábula, com o conto, enfim, vai chegar esse momento. Mas a importância de se trabalhar os gêneros orais e escritos na escola. Vamos ver? Os gêneros escolares das práticas de linguagem aos objetos de ensino. Então, assim, os gêneros escolares, esses gêneros textuais, eles são práticas, eles fazem parte de práticas de linguagem, tá? Porém, eles precisam ser transformados aí em objeto de ensino, precisa ser ensinado isso para os alunos, ok? Vamos lá. O ensino dos gêneros textuais é mais uma moda em educação? Não, não é mais uma moda em educação, tá? Sempre existiram, porém agora está mais vivo nas práticas, né? Vamos lá. Segundo os autores, a escola sempre trabalhou com os clássicos gêneros escolares narração, descrição, dissertação, ou com o estudo de gêneros textuais, gêneros literários, como o conto, a crônica, tá? Então, muitos já, os tipos de, por exemplo, quando vai fazer uma redação, os tipos de redação que existem: narrativa, descritiva, dissertativa. Quando se pede para concurso público, Enem, vestibular, é a dissertação, ok? Mas, fora isso, né, os gêneros textuais: conto, crônica, fábula, lenda, poesia, enfim. A novidade consiste em fazer com que a aprendizagem dos gêneros que circulam fora da escola, literários, jornalísticos ou mesmo gêneros cotidianos, seja significativa. Então, quando fala, quando fala aqui, gêneros textuais é mais uma moda em educação? Não, não é mais uma moda em educação. Apenas precisa ser transformado em algo significativo para os alunos, tá? Porque sempre existiu. Então, estes gêneros textuais que eles usam fora da escola também, jornalístico, né, literário, que eles usam também, trazer um significado para eles em qualquer sentido, dentro ou fora da escola, Seja significativo para o aluno e contribua para um domínio efetivo da língua, possibilitando seu uso adequado fora do espaço escolar, tá? Então, não é uma moda, né? Sempre existiu os gêneros, porém, eles precisam diferenciar os gêneros textuais. São vários, ok? Segundo os autores, diferentes gêneros textuais são mobilizados pelas pessoas de acordo com a condição específica da situação de comunicação. Então, tudo depende da situação de comunicação, eu uso um gênero. Então, por exemplo, vou fazer um bolo. Vou ensinar minha irmã a fazer um bolo. Que situação de comunicação que eu vou utilizar? Então, eu vou ter que escolher um gênero. Então, gênero receita. É esse tipo de situação de comunicação que eu vou usar. Então, existem vários gêneros textuais.
Para cada situação, eu vou utilizar um gênero e assim por diante. Em que se encontram oralmente ou por escrito, desde um simples cumprimento matinal até a elaboração de um programa de televisão ou de um artigo científico. Então, existem vários tipos para várias ocasiões, né? Várias situações de comunicação. E devem ser escolhidos conforme o contexto para serem bem compreendidos, ok? Prosseguindo a análise, os autores levantam 3 das formas como os gêneros são usados na escola atualmente, as quais quase sempre aparecem mescladas. Gêneros somente como objeto de estudo, fora do seu contexto de produção. É o caso, por exemplo, de se estudar notícias com os alunos, retirando-as do jornal, seu lugar de produção e circulação, e colocando-a como parte de um livro didático. Nesse caso, o aluno pode não ver ligação entre o jornal, que é onde se publica e se lê a notícia na situação de comunicação original, e o uso didático da notícia como objeto de estudo. A notícia, nesse caso, pode ser compreendida como sendo somente uma matéria de escola. Deu para entender? Então, o aluno ele precisa fazer essa articulação, que não somente do livro vai tirar esses gêneros, mas no texto de jornal, enfim, ele vai saber que ele vai poder usar aquilo dentro da escola, ok? Dentro da sua sala. Então, a notícia, por exemplo. Deixa eu ir. Peraí. Então, vai ser retirado do jornal, que é o seu lugar de produção, colocando como parte de um livro didático, para trazer até ele, né? Que é, queira ou não, o uso didático da notícia, tá? Pode ser tirado diretamente do jornal, pedir para os alunos levarem o jornal, a professora leva o jornal, recorta a notícia, ou a própria notícia pode estar inserida no próprio livro do aluno, ok? Gênero estudado dentro de uma situação de produção ficcionalizada. É o caso de produzir um jornal na classe. Olha lá. Isso é um trabalho legal para eles, que eles vão dar um significado importante. Como se fosse um jornal verdadeiro, para estudar as formas de produção e circulação de notícias de um modo mais próximo do que ocorre fora da escola. Nesse caso, o professor leva os jornais para a sala de aula, explica seu funcionamento e cria, com os alunos, uma situação de faz de conta, próxima da situação real de produção de um jornal, que circula em sociedade. Deixa eu dar uma pausa. Continuando aí, então é uma próxima situação real de produção de um jornal que circula em sociedade. Aqui primeiro se mostra pela ficcionalização, como é o uso social do gênero, depois ele é tomado como coisa a ser ensinada. Dessa maneira, para o aluno, a notícia não perde o vínculo com o jornal e é compreendida de forma mais completa. Esse modo de ensinar os gêneros textuais é bastante eficaz, porque não se separa a forma escolar de abordar a notícia da sua situação comunicação original. Tá? Então, não se separa. Então, uma das formas de trabalhar, né, o gênero textual notícia seria fazer como se fosse o real, um jornal em sala de aula, tá? Então, vai se aproximar da situação de comunicação real, ou seja, a notícia vem da onde? Vai de um jornal? Então, fazer o jornal em sala de aula, fica uma coisa mais viva, isso que eles querem dizer, né? Mas na prática e não só na teoria. Gênero estudado numa situação real de comunicação, utilizado pelos alunos para dizer algumas coisas a alguém. É o caso, por exemplo, da escrita como uma carta. Então, olha outra situação. Então, nós temos a situação jornal, a situação carta, ao prefeito solicitando que a rua da escola seja asfaltada, ou um debate com pessoas convidadas para falar de orientação sexual
para pré-adolescentes, em que os debatedores são os alunos. Esta é uma situação de comunicação, outra situação de comunicação, né? Em que o aluno está realmente envolvido. Ele vai usar o gênero para se comunicar e por isso precisa estudá-lo para que a comunicação seja boa. Nesse caso, o gênero não é somente um objeto de estudo, ele é condição para que a comunicação ocorra. É um modo muito eficaz de ensinar gêneros, porque há necessidade do seu uso, o que torna a situação mais significativa. Deu para entender? Então, levar cada gênero, né, a uma real situação de comunicação. Então, não, vou ensinar a fazer carta, só fazer a carta lá na teoria. Não, vamos praticar, fazer com que ele escreva uma carta realmente para chegar nas mãos de alguém, né? Eles vivenciam o jornal em sala de aula. Então, são situações reais ali, naquele momento, tá? Ao final do artigo, os autores sugerem uma organização didática proposta de ensino em 3 gêneros. Ó. Vamos lá. Peraí. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, gente. Isso é importante, tá? Só voltar aqui, senão eu esqueço de... Então, neste caso, o gênero não é somente um objeto de estudo, mas uma condição real, né, de comunicação, ok? Se torna significativo, ok? Ao final do artigo, os autores sugerem uma organização didática de proposta de ensino de 3 gêneros. Debate, entrevista radiofônica e resumo. São propostas para sempre estar melhorando cada gênero, tá? Que eles consideram importantes para o ensino da língua materna, ou seja, a língua portuguesa. Vamos lá. Sequências didáticas oral e escrita. Sequências didáticas. Como ensinar a expressão oral e escrita? Se hoje em dia existem várias pistas para responder essa questão, nenhuma satisfaz simultaneamente as exigências exigidas. Permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um encaminhamento a um só tempo semelhante e diferenciado. Propor uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade obrigatória. Centrar-se de fato nas dimensões textuais da expressão oral e escrita. Oferecer material rico em textos de referência, escritos e orais, nos quais os alunos possam inspirar-se para suas produções. Ser modular, para permitir uma diferenciação do ensino. Favorecer a elaboração de projetos de classe. Então, aqui são algumas sugestões, tá? Ó, permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir do encaminhamento. Deixa eu separar aqui, ó. Propor, oferecer, ser modular, favorecer. Então, tudo isso vai ajudar aí no processo. Sequência didática. Então, as sequências didáticas devem ser fáceis, médias e difíceis, ok? Fáceis, médias e difíceis. E o procedimento dessa sequência didática? Vamos lá. Então, uma das formas de trabalhar os gêneros textuais é numa sequência didática, que é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual. Então, por exemplo, gente, eu escolho um poema. Eu escolho trabalhar com o gênero textual poema. Então, eu vou desenvolver uma sequência didática, ou seja, eu vou desenvolver atividades que sejam fáceis, médias e difíceis. Por exemplo, se eu escolhi o gênero textual poema, eu vou trabalhar rimas, eu vou trabalhar estrofes, coisas básicas, até chegar no contexto por completo, tá? Então, atividades fáceis, médias e difíceis. Uma sequência didática tem precisamente a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero
um gênero de texto. Assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. Trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente, sobre aqueles dificilmente acessíveis espontaneamente pela maioria dos alunos, e sobre gêneros públicos e não privados. A SD significa sequência didática, servem, portanto, ou as, né, sequências didáticas servem, tudo bem, tá? Se aqui tiver no plural, servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagens novas ou dificilmente dominadas. Então, é uma forma de ajudar o aluno a entender gêneros textuais, trabalhando com sequências didáticas, conforme os autores. A estrutura e a base da sequência didática, a apresentação. Então, aqui, gente, a gente não vai entrar tanto no mérito, tá? Mas eles dão sugestões de como montar uma sequência didática, né? Apresentar o problema de comunicação definido, né? Qual é o gênero que será abordado, a quem se dirige a produção, que forma assumirá a produção, quem participará da produção, né? Então, vejam, aqui a gente não vai se focar tanto nisso, tá? Porque aqui tá falando de que forma você pode montar. Essa não é importante, mas não é a ideia, tá? Se for o caso de uma carta, então aqui não é a ideia do que a gente precisa, tá? Nesse momento, não. Eles vão dar sugestões de como montar essas sequências didáticas, tá bom? A primeira produção, o primeiro encontro com os gêneros, somente a produção final constitui. Aqui explicando como que vai fazer na prática, tá? Ó, eu não vou entrar nesse quesito, mas depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, fiquem à vontade, tá? Tá explicando como que vai fazer essa sequência didática, passo a passo, os módulos. Nós não vamos entrar aí, tá? Nesse processo, não. Então, vamos pegar só as partes que realmente a gente precisa desses autores, ok? Então, vamos só finalizar ali. Vamos ao resumo. Então, assim, os autores dizem que é importante os professores trabalharem com gêneros textuais e trazer esses gêneros textuais para a realidade dos alunos, tá? Conforme a situação de comunicação de cada um deles. Então, trazer o mais próximo da realidade. Então, se o gênero textual que você está trabalhando é uma carta, por que não fazer realmente uma carta e destinar a alguém? Se o gênero textual é uma notícia de jornal, por que não trabalhar o jornal propriamente? Trazer o jornal para a sala de aula, tá? Então, os autores dizem que para trabalhar esses gêneros textuais, os alunos têm que vivenciar aquilo, ter experiência com aquilo, para que se torne algo significativo para eles. Porque vai chegar uma hora que eles vão saber cada situação como que eles podem estar utilizando. E uma das sugestões de se trabalhar gêneros textuais é através das sequências didáticas. O que são sequências didáticas? São atividades fáceis, médias, difíceis, que vão de encontro com a necessidade e realidade dos alunos, tá? Então, resumindo, é sobre isso que eles querem falar. Gêneros textuais não é moda, né? Já existe há algum tempo, ok? Porém, depende de cada situação de comunicação, é a utilização de um gênero textual. Tudo bem? Aí eles dão exemplo do jornal, da carta, que você pode fazer em sala de aula com seus alunos. Ok? Isso vai trazer uma aprendizagem significativa para eles. Ok? Vamos para o próximo.